Bom, o México, pessoal, o México é um país que é mais ou menos a metade do Brasil, e o México era imenso, só que com guerras com os Estados Unidos acabou roubando mais da metade, ou mais ou menos a metade do território mexicano. Em 2018, foi eleito, no mês de junho de 2000, de julho, né, de 2018, foi eleito Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente do México. Lá eles não têm reeleição, o presidente tem um mandato de 6 anos, o que eles chamam de sexênio, se referindo aos 6 anos que o presidente tem de mandato. Então, foi eleito Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, que é um lutador social já de muitos anos. Ele se tornou famoso no mundo inteiro em 2006, quando numa disputa com Felipe Calderón, ele perdeu ou teve as suas eleições roubadas pelo, pelo Felipe Calderón e todo o sistema que sempre fez de tudo para que Andrés Manuel López Obrador não subisse ao poder no México. E está representando, está se mostrando ser o melhor presidente que o México tem em mais de 100 anos. O Andrés Manuel López Obrador tem uma popularidade em torno de 70%, mais ou menos, da população, de ótimo e bom. Só perdem para Putin na China, na Rússia, né? Só perde para Putin na Rússia. Mas como é um país que está em guerra, normalmente os países em guerras, o povo costuma apoiar com mais força o seu líder. E perde também para o presidente Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, que está com uma aprovação superior ao Andrés Manuel López Obrador. Tirando esses dois, tirando Putin e tirando Narendra Modi, Andrés Manuel López Obrador é o presidente mais popular do mundo, e isso que ele está no governo já desde 2018. É claro que a pandemia atrapalhou todos os países do mundo. Num combate ferrenho à corrupção e consequente com a corrupção, sob alguns aspectos, Andrés Manuel López Obrador é um líder de esquerda, centro-esquerda, até muito mais interessante do que o próprio Lula. Porque o Lula é muito do conchavo, da negociação, até porque é da política essas questões, né? A política sempre tem que ter negociações. Mas Andrés Manuel López Obrador foi eleito com tal força no México que aniquilou a oposição. E tem ganhado Morena, né, que é o partido do presidente, que foi fundado por ele, lá pelo ano 2015, 2016, eu acho. E vem, Morena significa Movimento de Regeneração Nacional. E com esse partido o presidente foi eleito com bem maior da metade. Eu não me lembro agora quanto foi a margem. A margem foi de 10 pontos, parece, em relação ao segundo colocado. E o que Andrés Manuel López Obrador, ele tem um discurso muito forte com a corrupção, mas ele passa a imagem, e é de fato, não do conchavo, é da negociação, que é inerente à política, mas não do conchavos político. Aqui a institucionalidade mexicana é um pouco diferente da nossa, né? Lá o presidente não é tão refém assim do Congresso e precisa ter negociação, como em todo lugar, mas o presidente tem conseguido, e ele chama esse movimento dele, desde 2018, que ele tomou posse em dezembro de 2018, né? Ele conseguiu manter o combustível pelo mesmo valor. O peso mexicano, que tinha as especulações dos oposicionistas que diziam que o peso mexicano ia chegar a 30, 40 por dólar, na verdade sempre se manteve em boa parte até agora recentemente estava em 18, sempre ao redor de 18, 18
pesos por $1. E tem se mantido o preço do combustível pelo mesmo preço também, que em torno dos 20, 22 pesos o preço da gasolina. Não subiu, que era uma tradição mexicana também, que eles chamam lá de gasolinaço, que é aquela subida no combustível cada vez que a oscilação internacional. Então, tudo isso ele conseguiu, a oscilação internacional do petróleo, né? Então, combatendo a corrupção, sendo até muito exagerado nessa imagem de combate à corrupção, porque ele voa, você imaginou, o presidente do país, ele pega companhias de linhas aéreas para ir para as visitas do país. Ele roda o país inteiro com companhias, linhas aéreas. Comum, Aeroméxico, Interjet, Viva Aerobus, ou seja, de avião de linha, avião de carreira. E para tudo isso para passar uma imagem para a população de combate à corrupção, porque a sociedade mexicana é muito corrupta também, corrupta e violenta, sob alguns aspectos até muito mais corrupta e mais violenta do que o Brasil. Bom, e com isso ele tem conseguido manter uma imagem, não só uma imagem muito boa de trabalho, mas também de trabalho. Está construindo o Trem Maya, que é uma construção de um trem que visa aumentar o turismo na região sudeste do Mexicana, que é onde está a região, o estado de Quintana Roo, onde fica, ai meu Deus, esqueci, aquela cidade bem turística mexicana, e ela é bem turística. Está ali Mérida, que Mérida já é em Yucatán, então um pouco mais assim. Veracruz também está mais para lá, que é o estado de Veracruz e a cidade de Veracruz, que é a capital do estado de Veracruz. E tem, ai meu Deus, essa cidade famosa mexicana aí, de turismo que todo mundo conhece. Bom, eu esqueci o nome, eu preciso anotar, porque às vezes eu preciso fazer vou começar a fazer um certo roteiro assim, porque eu esqueço alguns dados, deixo ideias sem fechar, para dar uma certa linearidade no que eu estou falando. Bom, o fato de ele construindo um trem que vai atender toda essa região sudeste do Mexicana, que é a região mais pobre do México, construiu 2 refinarias, uma no estado de Veracruz, refinaria de petróleos, né? E comprou uma refinaria nos Estados Unidos. Tudo isso para proteger o país em relação às oscilações do mercado internacional do petróleo, né? Porque o petróleo é uma commodity internacional, e países que são produtores de petróleo têm condições de se proteger mais das oscilações internacionais. O interessante é que no Brasil, o pessoal aí, dito liberal, dito de direita, aí, fala que tem que privatizar a Petrobras. Não, a Petrobras deve, e esse novo governo deveria fazer isso, se não fazer vai estar fazendo errado, usar a Petrobras como alavanca para levantar a economia do país, que é o que o presidente mexicano está fazendo. A economia mexicana está crescendo em torno de 3, 4%, mesmo com a confusão da pandemia. E detalhe, fez obras no sul do país, o Trem Maya e as refinarias, além de colocar o povo no orçamento, dar apoio à juventude para que não entre no caminho das drogas, apoiar os velhos, fez um fortalecimento do salário mínimo, crescendo em torno de 16% a 20%, um aumento real do salário mínimo, e por ano. Eu não me lembro se era por ano, mas é por ano mesmo. Ou seja, ele conseguiu dobrar nesse período o valor do salário, e valor real. É claro que a pandemia atrapalhou muito, como atrapalhou o mundo inteiro, mas o presidente mexicano tem se saído muito bem. Eu acho que ele é um dos políticos mais interessantes que tem na América Latina. Assim, desse ramo da centro-esquerda. Porque, na verdade, a esquerda na latino-americana que tem lutado pelo capitalismo de produção. Porque, na verdade, o embate aí não é entre capitalismo e comunismo, como gosta de dizer as ignorantas aí, os bolsominions que não entendem porra nenhuma. A briga é entre o capital produtivo
e o capital especulativo. E os líderes da América Latina de centro-esquerda procuram privilegiar o capitalismo de produção, que é onde vai dar emprego, vai gerar emprego. E o capitalismo da especulação só faz acumular o dinheiro para alguns e promover crises no setor produtivo, que vai ser sentida no setor produtivo e em toda a população. Ele chama, o Andrés Manuel López Obrador, que eles chamam ele pelo acrônimo, que é aquela junção das 4 iniciais do nome completo dele, chama AMLO. A-M-L-O, AMLO. A de Andrés, M de Manuel, L de Lopes e O de Obrador. Então, esse acrônimo acaba chamando, é popular esse nome. Ele chama, os mexicanos chamam AMLO, chama assim, AMLO, né? AMLO. Não só os mexicanos, mas a imprensa todo trata de AMLO. E ele tem defendido que o que ele está produzindo no país é a quarta transformação, que ele fala, 4T. Que seria, por exemplo, a primeira transformação foi a Guerra da Independência, eu até anotei aqui, foi a Guerra da Independência de 1810 até 1821, que culminou com a independência do México, da Espanha, né? Essa foi a primeira transformação. A segunda transformação foi a Guerra da Reforma, que teve de 1858 até 1861, foi uma guerra civil que a disputa entre liberais e conservadores, e foi o fortalecimento, foi daí que nasceu o Estado mexicano laico. E a terceira transformação foi a Revolução Mexicana, conhecida como o evento definidor da história, resultou na destruição do exército revolucionário para ter, foi a criação, né, do exército mexicano. E a quarta transformação seria esse movimento que Andrés Manuel López Obrador está fazendo agora, que é de transformar o país, demolir um pouco das injustiças sociais. O México é um país de muitas injustiças sociais, parecido com o Brasil. Claro, só que não ganha do Brasil, porque o Brasil, nesse quesito, infelizmente, o Brasil é campeão. E nas taxas de juros também, porque o México, mesmo com a economia crescendo, mesmo sendo sabotado, porque lá também tem essa história de independência do Banco Central, e o neoliberalismo, essas amarras que o neoliberalismo inventa pelo mundo afora, para poder atrasar a economia produtiva e privilegiar a economia especulativa, que é onde está a elite econômica, o 0,1% de cada população de cada lugar. Então lá tem essa assombração também de Banco Central Independente. Um Banxico, que é o banco central deles, também tem uma taxa de juros altíssima. É a segunda mais alta do mundo depois do Brasil. E mesmo com todas essas amarras, que é a metade da nossa aqui no Brasil. Então, mesmo com todas essas amarras, ele está conseguindo fazer o país crescer, porque tem investido na população. Quando se investe na população, o que faz o rico quando ele ganha dinheiro? Ele vai guardar. Até porque já tem muito. Ele vai guardar. E o pobre, qualquer dinheiro a mais que entra para as camadas mais pobres da população, ela vai gastar. E nesse gastar esse dinheiro, ele movimenta a economia, que gera emprego, que gera oportunidade de negócios e tudo isso. Isso é chamada economia produtiva, ao contrário da economia especulativa. Aí, porque tem uns bocó aí, que às vezes, o cara só porque tem um Jeep Renegade, ele já acha que ele é da elite. E com o Jeep Renegade pagando em 72 vezes, pagando 3 Jeep por banco, mas ele acha que é da elite. Aí ele defende esse sistema podre que está carcomendo ele mesmo. Mas é falta de compreensão. E a classe média brasileira é igual a mexicana, é igual a espanhola, é igual em qualquer lugar do mundo. Não entende o que está acontecendo. E não entende os movimentos que... E aí inventa essa história de comunismo. Essa bobagem de comunismo, isso tem para todo lado. De
esse é um espantalho muito forte, que é muito usado nos países de terceiro mundo, até na Europa tem, lá menos porque o europeu, creio, ele é muito mais, vamos dizer, muito mais consciente, né, da situação, da realidade da vida. Ele costuma ler mais. A pessoa que lê mais, ela abre os horizontes. Porque a leitura, tem a função de passar uma informação. Quando você está lendo uma leitura, você está, além de absorvendo aquela informação que a leitura está te passando, a leitura também tem o objetivo de expandir a imaginação. Por isso a leitura é muito importante. Então, hoje eu queria falar do presidente mexicano. É um dos personagens mais interessantes que eu já vi na política, porque ele é profundamente consequente e tem um poder imenso. As lives que ele faz na Mañanera, que é uma espécie de entrevista coletiva que dura mais ou menos 2 horas todos os dias, começa às 6 da manhã, horário local. Essas lives é transmitida para todas as redes sociais. No YouTube ela costuma dar entre 500 e 600 mil views diários. Quer dizer, o cara uma popularidade imensa, depois, mesmo estando no poder, que o poder tende a desgastar, mesmo estando no poder há 4 anos, o cara continua popular. Mas por quê? Porque ele tem o apoio do povo. O povo apoia ele. As armações que a oposição tenta fazer para cima dele não pegam. Porque o povo mexicano está um povo muito consciente. Ele mesmo chega a falar isso, que o povo mexicano é muito consciente. E realmente é. E mesmo assim, até porque eles moram ali ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos Porfírio Dias, que foi o presidente mexicano já do século passado, ele falava que pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos é um problema para os mexicanos, para o México, enquanto o país até roubou metade do seu território, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para o México também, porque as duas economias estão muito entrelaçadas, junto com o Canadá também ao norte, que acaba sendo um apêndice dos Estados Unidos. E o detalhe, nesse período aí de inflação no mundo inteiro, a inflação, claro, afetou também a economia mexicana, mas muito menos do que em qualquer parte do mundo. E mesmo assim, vocês verem como é que funciona essa história de Banco Central Independente. E mesmo assim, as taxas de juros lá caiu, mas muito pouco. Tanto é que é a mais alta do mundo depois da brasileira. Então, ele está conseguindo organizar o país assim de uma forma assim que, se o próximo, é preciso dar continuidade também, porque às vezes acontece isso, né? Vem um, consegue organizar o país, aí vem outro e desestrutura tudo aquilo que foi construído e volta ao caos normal da barbaridade. Mas eu acho que esse momento é particularmente importante porque os Estados Unidos estão deixando. E detalhe, a inflação que eles têm lá, boa parte da inflação deles foi o efeito da economia mexicana muito entrelaçada com a economia dos Estados Unidos e a economia canadense, que habitualmente costuma ter muita inflação, mas com essa história de pandemia, toda essa confusão agora, crise, guerra na Europa e tudo isso, está causando inflação e contaminou a economia mexicana. Então, eu acho que é um dos caras mais interessantes que surgiu na política já nos últimos anos aí. E o grande desafio agora é ele deixar o sucessor, que deve ser a governadora, né, da cidade, Distrito Federal, a cidade mexicana da CDMX, que é MX, que costuma ser a Cidade do México. Eles têm um acrônimo para dizer Cidade do México, é CD, C de cidade, D de e C de Cidade do México e X de Cidade do México. Ele tem a prefeita dessa cidade, tem o ministro de Relações Exteriores dele, que é muito ligado aos Estados Unidos, pode substituí-lo,
e tem o seu secretário de governação, que eles falam, uma espécie de ministro da Casa Civil, né? Se comparado com o Brasil. Então ele tem Adão Augusto, que também é de Tabasco, do estado, mesmo estado que Andrés Manuel López Obrador. Então provavelmente a gente vai ter aí a substituta, a prefeita da Cidade do México, ou o seu ministro de Relações Exteriores, ou o seu secretário de Governação, que deverá ser o substituto. Ele advoga que Andrés Manuel, ele, quando eu estou dizendo, é Andrés Manuel López Obrador, advoga que o substituto dele saia de uma pesquisa de quem o povo acha melhor para ser o candidato a presidente do partido Morena, né, que é o partido do presidente. Se o próximo presidente conseguir manter mais ou menos nas mesmas linhas que o atual presidente, pode ser que a gente tenha um México aí bastante mais fortalecido. E como estamos vivendo um momento particularmente muito interessante do mundo, e que os Estados Unidos está deixando de ser a potência hegemônica mundial, e o mundo multipolar está nascendo com o conflito na Ucrânia, marcou o início, né, de um mundo multipolar aí que a gente deve ter nos próximos anos, com Rússia e China, BRICS tendo muito poder. Por isso é muito importante a saída do Lula à China. Já anunciou eu vi por aí que os dois países estão fazendo um acordo para que o comércio entre China e Brasil seja um comércio em real e em yuan, ou renminbi, né, que é a moeda mexicana, a moeda chinesa, né? Então todo esse aspecto aí deve ter uma mudança no mundo e vai ter oportunidades aí para países que souber se posicionar muito bem nos próximos anos de subir, de ter uma melhora significativa. Eu imagino que a Europa liquidada, a Europa nos próximos anos não tem jeito, acabou, a Europa acabou, a Europa vai voltar à miséria. Não será surpresa se a gente começar a receber europeus aí nos próximos anos aqui no Brasil, Argentina. Já tem muitos alemães vindo para Paraguai e Uruguai, porque a energia da Europa, a Europa só crescia muito porque tinha energia barata. Energia que eu digo não é só a eletricidade, mas o petróleo, o gás, todas essas coisas que movimentam a indústria e movimentam as economias dos países. Então, toda a economia europeia era muito baseada na energia barata que vinha da Rússia. Aí eles, por capachismo aos Estados Unidos, brigaram com a Rússia. E os Estados Unidos, para garantir que eles não voltem a receber energia da Rússia, isso explodiu lá o Nord Stream 2, Nord Stream 2 e 1 também, que é, de acordo com informações do jornalista Hermann Hest, que é um jornalista conceituado nos Estados Unidos, ele que denunciou o escândalo de My Lai no Vietnã. E ele acusa o governo dos Estados Unidos de ter feito a explosão. Seja como for, e agora a Europa está comprando energia, o gás, por exemplo, 5 vezes mais caro que comprava da Rússia, comprando de quem? Dos Estados Unidos. Muito amigo dos Estados Unidos, né? Pois é. E aí, por isso que a gente vê os governos europeus estão sequestrados, na verdade. O plano Marshall, que da Segunda Guerra Mundial levantou a Europa, sequestrou a Europa também, porque agora eles estão na mão dos norte-americanos. E os primeiros a se fuder bonitinho com esse ai meu Deus, com essa nova organização mundial, será a Europa, a primeira vítima. A gente deve ver o crescimento muito da África do Sul, a África toda está crescendo muito, vai crescer muito, porque a China está investindo muito, e a queda da Europa. Os Estados Unidos ainda vai demorar um pouco, mas eles vão cair também, porque os Estados Unidos têm riqueza de verdade, não é como a Europa, que dependia de riquezas naturais
da Rússia para se manter próspera. Os Estados Unidos têm a riqueza natural deles também, que é um país imenso, né? E vai continuar sendo muito importante aí nos próximos anos, mas esse poderio do dólar aí, como arma de guerra que os Estados Unidos costumam usar, está caindo, porque a Arábia Saudita está fazendo acordo com Rússia e China, até Japão já pediu para comprar petróleo russo fora dos embargos aí que eles impuseram. Então, o embargo que eles impuseram à Rússia acabou padecendo muito mais a Europa do que a própria Rússia. Bom, mas isso aqui era para falar do México. Então, se o novo presidente mexicano conseguir, é bem provável que vai fazer o seu sucessor, o cara é muito popular no México, e é provável que o México vá crescer muito aí nos próximos anos, né? Porque com a queda dos Estados Unidos vai acabar esse negócio, essas imposições dos Estados Unidos, que só fazem mal aos países, mas eles fazem de conta que está fazendo bem. Boa sorte para o povo mexicano, eles merecem.